Olá, seres! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Academicast aqui dentro do Academia Fraternitatem. Leandro, bem-vindo. Muito bem-vindos novamente, e estamos aqui hoje com um tema que a gente pode falar que a gente vai pegar no pé do povo. Ah, verdade, vamos pegar no Vamos pé pegar do no povo. pé do povo. Mas cara, antes de apresentar Então- essa figura para o nosso público, eu gostaria muito de agradecer, sem as pessoas estarem vendo. Ela, para mim, não tem palavras capazes de descrever a alegria e a felicidade de ter você aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Não, Pra você alegria e assistindo felicidade a é minha, gente. gente. É. Irmão Neto, nosso amigo. Valeu, menino. Bem-vindo, querido. Tamo junto. Tamo junto. Eu, como sempre, não apresento meus convidados. Eu deixo que eles mesmos se apresentem. Vai lá, fala pro público. É seu, meu querido. Bom, vamos lá. O meu nome é Irmo Zucato Neto, né? Irmo Neto. Eu sou advogado e terapeuta, né? Então, como terapeuta, para desestressar da advocacia, né? Eu resolvi fazer alguma coisa diferente. E aí eu fui estudar os pés. Então, desde 2000, eu trabalho com a análise da personalidade pelos pés. Em 2012, eu lancei esse livro, né? Que é o meu livro, né? Que chama Análise da Personalidade pelos Pés, Sementes e Ideias. Então, é o primeiro livro que eu lanço. E hoje tem vários dentro lá do meu canal do Instagram, né? Que são livros multimídias, né? Que são os e-books. Livros digitais agora, né? Boa. Em 2016, eu resolvi que eu ia estudar hipnose não verbal. Então, de 2016 para cá, eu só trabalho com a hipnose não verbal. Então, eu olho os pés de uma pessoa, explico para ela como ela pensa, sente e age, porque pensa, sente e age sempre da mesma maneira, e depois eu trabalho com a hipnose não verbal para a gente destrinchar o que a gente viu nos pés. Então, basicamente, eu sou um eterno aprendiz, um curioso. Boa, é isso. E como é que ficou o advogado? O advogado continua, né? Eu trabalho das 8 até as 5 como advogado, depois vou para casa, troco de roupa e vou para o meu espaço, onde eu faço os atendimentos, né? Legal. E no atendimento você usa peruca ou Não, careca também? não, careca também, né? Entendi. É mais fácil, porque durante o transe da hipnose não verbal, tem as exclusões de neurose. E aí vem exclusões de raiva, então tem pessoa que tenta puxar o cabelo. É bom ser careca. Exato. Faz Entendeu? sentido. Você não pode trabalhar com isso. Não, poder pode, mas vai Amarrar o cabelo. vai sofrer um pouco mais. Vai sofrer um pouco mais. Amarrar o cabelo, rapaz. Tá. Aí fica mais fácil dela ter o que pegar, né? Faz sentido. Você sabe que antes de começar o episódio de hoje, a gente já estava discutindo sobre ativar ou não ativar a nossa quinta série. Exato, não tem jeito. Para quem não conheceu, acho que dá minha opinião aqui,
Eu conheci pessoalmente essa figura hoje, né, cara? E assim, é uma pessoa absurdamente contagiante, né? Então quem passa Exato, a gente vai. Eu acho que sem a leveza do humor, né? Sem essa parte de poder rir dos traumas, rir das dificuldades, a gente fica muito limitado. E como é que eu sei quando uma pessoa superou um obstáculo? Quando ela faz piada a respeito daquele obstáculo, Faz sentido, né? né? Porque tu trigou ele dentro da sua mente. É. E Neto, a gente olhando hoje para a humanidade como um todo, a gente percebe que ela está muito doente, né? É interessante, eu gostaria de ver a sua visão sobre esse assunto, Então, porque quando é que ela não teve? Vamos começar assim, ó. Wilhelm Reich, ele começa a trabalhar nas clínicas populares em Viena. Então, enquanto Freud atendia a elite, né, uma pessoa por dia, Reich atendia 10. E a clínica em si tinha vários psicanalistas que atendiam muito mais. Então, a clínica atendia 100. E aí eles se reuniam depois para fazer exames de caso. Então, Reich tinha um material muito grande de pessoas perto de Freud. E Reich chega uma hora que ele fala assim: eu não estou entendendo. A gente ajuda uma, aparecem 20. Tem uma fábrica de neurose. Aonde está essa fábrica? E aí que ele começa a obra dele mais profunda com relação às repressões educacionais e sexuais. E ele descobre que a repressão sexual estava na base da neurose. Tanto é que em 1930 ele tenta lançar o livro, ele tentou assim, mas ele acabou lançando particular, um livro que era Educação Sexual para Jovens. Imagina, 1930, alguém interessado nisso. Então ele foi muito polêmico desde o início, já no primeiro livro dele, né? Então, assim, a partir do momento que a sociedade, como a gente conhece, principalmente no modelo patriarcal, tá? E eu vou te explicar por quê. Reich tem um livro que chama A Erupção da Educação Sexual Reprimida. Nesse livro, ele usa como base um antropólogo que foi para Papua Nova Guiné e conviveu com uma tribo de índios, né, que viviam na fase pré-patriarcal. Então eles eram matriarcais ainda. E a concepção sexual deles era totalmente diferente do que a gente imagina hoje. Era livre. E a tribo era tão produtiva quanto as outras. Só que tinha uma diferença das outras. Essa não tinha neurose. Essa não tinha voyeurismo, essa não tinha onanismo. Onanismo, você sabe o que é? É o Onanismo. ananismo ou onanismo? Onanismo. Que é a parte de ter um parceiro só. Não, é o onanismo é uma coisa bonita de se falar. Né? Aliás, todo mundo hoje que eu conheço é O onanista. famoso faça você mesmo. É interessante fazer para você mesmo. Mas você não começa. Calma, para de pensar que já tava. Então, o que acontece? Nessa tribo, vale muito a pena ler, é um livrinho fininho. Ele mostra o quê? Que como era tudo liberal, homem, mulher, a concepção de homem e mulher também era bem aberta, as mulheres não tinham repressões, não tinham traumas, e os homens também não. Então eles eram menos neuróticos do que todo o resto do mundo. Tanto é que não tinha muito dos conflitos que a gente vê. Beijo na boca, por exemplo. Você sabia que até índio brasileiro não beijava na boca antes da novela da Globo? Porque beijo na boca é uma carência oral. Eles não tinham. Nunca tiveram. Então é muito interessante a hora que você começa a estudar a concepção do que você chama de doente e sociedade. A sociedade patriarcal, ela tem como base o quê? Eu reprimo a mulher, e a mulher, para ela, eu dou o matrimônio, e
o homem fica com o patrimônio. Então, por que eu tenho que castrar a mulher? Para os genes dela serem só ligados ao meu. Porque se ela se ligar com outro, esse outro vai concorrer com os meus. E os meus terão menos chances de sobreviver e se perpetuar. Só por isso eu tenho que castrar a mulher. E é interessante que isso tudo que tu tá dizendo agora, eu consigo fazer um paralelo bastante inteligente e ao mesmo tempo perigoso do que é chamado hoje em dia de revolução sexual. Porque nós temos, de certa forma, um pouco disso tudo que tu está dizendo, e ao mesmo tempo eu tenho uma liberação excessiva, talvez, ou uma conexão de controle para o feminino ainda mais intensa do que do matriarcado diante da teórica revolução sexual que estão sendo aplicada hoje na sociedade. Então não tem revolução sexual. Não tem porque, de certa forma, o ser humano se regula e se autorregula em relação ao assunto. Não tem. Não tem porque não tem nem como ter padrão para isso. Não tem. Não tem. O que você está vendo hoje é tiro para tudo quanto é lado. Né? É um cego com um revólver na mão. Porque o que acontece? A partir do momento que eu não tenho conhecimento histórico, eu não tenho como criar algo sólido. Que nem quando você fala do Tantra, por exemplo. Se você for pro Tantra, você vai olhar as deusas e os deuses do Tantra. Por que as deusas têm muito mais simbolismo do que os deuses? Não sei. Porque era matriarcal. O Tantra é tão antigo que ele surge no matriarcado indiano. Então você vai ver a figura das deusas em uma perspectiva muito maior do que a figura dos deuses. Mas por que isso? Porque energeticamente falando, uma mulher dá conta de 10 homens. Por quê? E um homem dá conta de 2 minutos de uma mulher. Não, é pior. É pior. Eu queria que fosse, eu queria que desse conta. Mas nem isso. Vou pedir Porque- pra ele fazer um curso, mais que 2 minutos, né? Não tem, é mais que 2 minutos, não. Tanto é que teve um cara, eu tava vendo uma Reels uma vez, aquelas perguntinhas, né? Aí a mulher fala assim pro marido: olha aqui, o que ele escreveu aqui. Meu namorado demora 20 minutos. Gostaria de saber o que eu faço. Aí o cara falou assim: fala pra ele dar um curso. Exato. Fala pra ele dar um curso, eu vou ser o primeiro. A comprar. Pô, 20 minutos. Parece um robô. Então, Troca a pilha. não é só, Troca é pilha. pior. Troca pilha. É pior, gente, porque assim, ó, Ah, vamos lá. O homem, né, ele tem uma seringuinha de 20 ml. No máximo uma seringuinha de 40. Vamos chutar 50, vai, grandona, aquela seringona. O problema todo é que a mulher tem uma mini seringa com 2 litros de sangue atrás, que é a pelvis inteira a favor dela. Concentrada numa seringuinha. Deu pra entender? Sim. O potencial dela é, no mínimo, 100 vezes maior do que o nosso. Só que ela pode usar esse potencial? Lógico que não. Porque eu ensino ela o patriarcado desde que ela nasce. A mulher é mais machista que o homem. Porque ela sofre as consequências que nós não sofremos. Um homem, quando está estressado, ele pratica o onanismo. Uma mulher, quando está estressada, ela corre, ela come, ela faz compra, mas ela não pratica. Por quê? Talvez Porque ela por uma aprendeu. opressão errada. Não. Patriarcado. Não. Eu falei ali, lá fora, conversando com vocês, e mostrei para aquela pessoa o seguinte: toda sujeira que você vê nos pés, você vê na genitália.
Mas por que sujeira? Por que você enxerga como sujeira? Porque o homem não tem ninguém falando assim, pôs a mão aí e lava. Você tem um buraquinho, se entrar um germe aí, você se ferrou, então você tem que lavar a mão antes de pôr a mão no buraquinho. O homem não tem isso. O homem tá comendo, tá coçando lá e chega a mulher com o bolo, ele cata o bolo e come. Elas nunca fazem isso. Porque é sujo. A mesma área. Concepções totalmente diferentes. Então, para a gente falar em revolução sexual, a gente tem que falar em educação sexual. Coisa que não tem. Não tem. Não tem. E parte do erro básico de higiene, né? Não Como só tem- de higiene, mas no conceito de pecado. O pecado é sujo. E medo de ir pro inferno todo mundo tem. Eu vou, né? Porque eu trabalho com o corpo. Eu trabalho do corpo para a mente. A hipnose não verbal trabalha do soma para psique. Aí eu vou. Essa é a única certeza que eu tenho. Tanto é que eu não me disponho com ele, entendeu? Pra quê? Amigo. Né? Agora eu entendi por que você viu vermelho. Faz todo sentido. É... Tá pegando sangue. Exato. Me fala uma coisa, mudando um pouquinho de contexto, a gente fala muito dentro da hipnose não verbal. Acho que a principal base para você começar a trabalhar com uma hipnose não verbal é você ter o seu estado de presença muito bem elaborado. É você estar com a sua energia e empatia. Só isso. Então, voltando à pergunta. Quando a gente fala de hipnose não verbal, a gente fala muito de estado de presença. É você estar no seu melhor estado, simplificando as coisas. Conseguir ter o ponto de energia dentro de você para conquistar a empatia e a conexão com o outro. Aí a minha pergunta para você é: como que você trabalha isso? Primeiro, isso que você falou é uma ideia. Não é assim. Vamos lá. A hipnose não verbal, ela trabalha com autenticidade. A mente mente, o corpo não. Uhum. Uma pessoa em grau hipnótico mais alto, ela invade a minha mente. Não tem como eu mentir pra ela. Então pra quê? Pra que falar que eu tô bem se eu não tô? Só que a partir do momento que ela invade a minha mente, ela consegue se conectar comigo em outro nível que tira o medo dela de se conectar comigo também, desde que eu não tente mascarar. Então a autenticidade e empatia são as chaves. Aceitar o que você é, como você é e pronto. Simples assim, porque o outro vai invadir a sua mente tanto quanto você está invadindo a mente dele. Uhum. Durante o transe da não verbal, a gente tem um negócio chamado egrégora. Egrégora é a fusão das duas mentes numa terceira mente. E essa terceira mente só vai existir enquanto estiver existindo o transe. A partir do momento que o transe acabou, essa terceira mente se dissolve. Por isso que eu falo para as pessoas, aproveite o máximo. Porque uma sessão nunca vai ser igual à outra e uma vivência nunca vai se repetir. Porque eu estou de um jeito hoje, você está de um jeito hoje, e amanhã a gente vai estar de outro. Então, o que você vivenciou hoje pode ser algo totalmente diferente do que você vai vivenciar na próxima sessão. Eu posso estar tendo uma interpretação errada do que você disse, mas eu quero Vamos lá. confirmar. Pela forma que você colocou, você entra em transe junto. Você não tem como não entrar em transe junto. Perfeito. Não que você entre no mesmo estado da pessoa, mas você se conecta com aquilo. Isso. A empatia faz com que você entre no processo. Reich, ele deu a liberdade para a gente de tocar o paciente. Né? Em 1920. Ele começa com a vegetoterapia. Então, tocar, coisa que ninguém fazia. Gaiarsa, né, que é um neo-reichiano brasileiro,
No livro dele, ele dá uma outra possibilidade, ser tocado. Ver e ser visto. Sentir e ser sentido. Então, não existe separação no processo. Eu, terapeuta, você, necessitado. Eu sei tudo, você está aqui porque não sabe. Não existe isso. Existe uma interconexão. O segredo está nessa palavra. Interconexão e interdependência. O grau hipnótico da pessoa, basicamente, pelo que eu estou entendendo, diz muito respeito ao quanto você é capaz de desassociar os seus próprios pensamentos do seu ego e compreender de que quando você está diante de uma pessoa, você está diante de um universo tão complexo quanto você é. E respeitar de que esse universo complexo talvez esteja num grau diferente do seu e você se permitir participar daquela complexidade e aquela pessoa participar da sua complexidade, para com que assim haja uma transformação de ambos, porque Transmutação. transmutação de ambos. Porque nunca vai ser igual. Uma mente que se abre uma nova ideia nunca mais retroage ao tamanho original. É isso. Eu já ouvi essa frase. Essa é a interpretação que eu tenho também É Einstein, um bobinho que falou. da ideia por trás Tontinho lá. da hipnose. O que, na verdade, nos convida a ter um estado de presença elevado é você não se perder dentro da sua própria Da essência. sua essência. Então, quando você afirma manter o seu estado de presença, é manter-se conectado com o que você é, para não permitir com que determinados egos imaturos se aproximem do seu e falem para você assuntos ou se conecte com coisas que não necessariamente te fazem bem, mas pelo contrário, podem te fazer muito mal. É, por trás pode. É um julgamento doído. Né? Exato. Exato. Quando vem por trás essas coisas, é doído. E é muito interessante que nós tivemos aqui um outro convidado, Neto, que ele falou uma coisa muito importante que se conecta exatamente com isso, de você permitir com que vá por trás, que é dar importância para a opinião do outro. Sim, porque o que acontece? O que está atrás está na frente. Uma moeda só é uma moeda porque tem dois lados. E, na verdade, a gente brinca muito com essas questões e tem um documentário no Netflix que é sobre uma visão atualizada da sexualidade. Eu não lembro o nome agora, esqueci. Mas é muito bacana porque, assim, eu fui concordando com tudo, né? Aí chegou uma hora que era um rapaz, ele vira e fala assim, gente, essa história de ficar preocupado que por trás você não não perdeu a masculinidade, isso aí é coisa do século passado. Eu coloquei a mão e falei, puta, eu nasci no século passado e acho que eu vivencio o século passado, porque eu não consigo abrir mão desse conceito ainda. Mas choca. Ora, você vê uma outra pessoa falando com naturalidade sobre algo que a gente tem muito preconceito. E esse preconceito é um medo incutido em nós. Será que faz bem ou mal? Ele restringe? Quanto? Então, quando a gente para analisar, todo mundo é preconceituoso e todo mundo tem fobias em maior ou menor grau. O problema é reconhecer isso, porque dói. É porque também muito disso está associado a escolhas, né? Não, tá associado a julgamentos. O julgamento que o outro vai fazer de mim. Aí volta pro que eu havia falado, mas Mas o julgamento é com base na sua escolha. isso que eu ia Exato. Só falar. que será que eu tive escolha? Eu coloquei uma Rios hoje falando sobre livre-arbítrio. Quem disse que você tem? E eu posso provar que você não tem. Até que ponto Até que ponto? você tem consciência de tudo que você Não, é? vamos lá. Pessoal que está assistindo, podem fazer junto. Pensa no número, não me fala nada até o final, tá? Vocês também que estão assistindo, façam o mesmo aí. Pensa no número de 1 a 9. Não me fala, só pensa. Pensa abaixo, senão você vai tabuada. Por favor, não vai passar vergonha, né? Eu tô avisando. Pensou?
Pensei. vezes 9. Pô, eu posso mudar o número? Pode. Pra facilitar a conta. Pode, por isso eu já falei. Pensa abaixo. Não, tá bom. Já fez? Já. Esse número que tá na sua cabeça tem 2 dígitos, correto? Sim. Tipo 11, 1 mais 1. Então tem 2 dígitos. Você vai somar o primeiro com o segundo. É. Menos 5. Tá. Vai no alfabeto e vê que letra corresponde. Não me fala nada, só vê. É. Ótimo. Já foi. País com essa letra, rápido. Puta merda. Vai, país. Ah, caramba. País com essa letra. Eu tô tentando lembrar algum. Ajuda ele. Fala no ouvidinho dele que letra é. Ah, Acho que ele tá pensando no M, provavelmente. Não. Não. Então errou. não. Dinamarca. Não é pra falar alto. Eu sabia que você ia acertar. Mas tudo bem, faz conta que você não falou. Vai na quinta letra desse país e pensa num bicho. Peraí. Rápido. Ah, Vai na primeira letra do bicho e pensa numa cor. ah. Você acha que na Dinamarca tem macaco marrom? Você pensou em macaco. E marrom. E marrom. E Dinamarca. Por quê? Porque todo mundo que tá assistindo pensou a mesma coisa. Porque você não tem livre-arbítrio. Dá pra aparecer lá de interrogação. Não tem. Não existe esse livre-arbítrio. Você foi moldado, doutrinado e apanhou quando tentou sair de um modelo que os seus pais escolheram para você. Que a sociedade onde você estava inserido escolheu para você. Você romper com tudo isso é romper com uma parte sua que estrutura quem você é. Que aí entra o ego. Não tem como. E o trabalho não é dissociar. O trabalho é reconectar. Sim. A dissociação é o grande problema. Uma pessoa traumatizada, ela se dissocia do próprio corpo. Que nem uma pessoa... Por que a hipnose não verbal ela é tão potente? Quando eu olho os pés de uma pessoa, eu sei como ela pensa, sente e age, porque pensa, sente e age sempre da mesma maneira. Eu sei um padrão. Aí eu começo a conversar, não tem aquele padrão. Se não tem o padrão, eu acredito no pé, não no que ela está falando. Então eu sei que tem um processo dissociativo. O que é um processo dissociativo? Geralmente está ligado a trauma e geralmente está ligado à não conexão entre mente e corpo. Porque dói. Então a pessoa sabe que tem que beijar, mas não sente o beijo. Sabe que tem que abraçar, mas não sente o abraço. Sabe fazer todos os comportamentos necessários, mas não sente aquilo de verdade. Porque ela não pode. Mas por que ela não pode? Porque ela rompeu com o corpo. Geralmente, vítimas de abuso, por exemplo, sonham que estão voando. Por quê? Porque na hora do ato, ela saiu do corpo. Quem estava ali? O corpo. Ela mesma, a mente dela, protegia ela, tirava ela dali. Isso é dissociação. O meu trabalho dentro da hipnose não verbal é juntar os dois de novo. A pessoa sentir o que o corpo está mostrando. E fazer as pazes com isso. Então, para uma pessoa que é vítima de abuso, por exemplo, a hipnose que eu faço é muito difícil. É desafiadora. Porque envolve toque, envolve contato. Vocês viram, envolve toque no rosto. Às vezes tem que pegar a pessoa no colo. Durante o transe. E o que eu falei é verdade. As pessoas batem, beliscam, mordem, gritam, esmurram, pulam. Por quê? Desassociador? Não, porque toda neurose ela tem como fundo uma pulsão. O que é uma pulsão? Uma pulsão é uma vontade muito grande de fazer algo que eu não posso fazer. Então eu seguro. Então o que são os seres humanos atuais? Eu tenho uma pulsão querendo sair e eu tenho uma força segurando ela lá embaixo. Aí eu tenho outra e tenho outra força segurando. Eu tenho outra, tenho outra. Então o que sobra quando a gente sai na rua? 30%. 70% é para segurar eu mesmo. Na hipnose não verbal, eu tiro essas tampas.
Então tudo aflora. Só que aflora de uma tal intensidade que o racional, ele simplesmente se dá o direito de olhar. Ele não consegue fazer mais nada. A pessoa não perde a consciência, ela ganha hiperconsciência. Ela não perde o controle, ela se torna o controle. Então ela sabe que o corpo está fazendo aquilo, ela sabe que ela está vivenciando tudo aquilo, e depois o que aquilo representa começa a emergir do inconsciente para o consciente aos poucos. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente reforçar aqui, né? Tem muita gente ainda que tem medo da hipnose porque acha que vai perder a consciência, que não vai lembrar de mais nada, que vai mexer com alguma coisa, Isso é lenda. né? Tanto é que eu conheço muito hipnotista que se ferrou por acreditar nessa lenda. Porque a pessoa, depois, assim, na hora a pessoa realmente não lembrou. Só que 2 dias depois ela lembrou. E ele apanhou. Então é isso. A pessoa tem consciência do que Total. acontece. E por mais que você dê o comando de esquecer, esse comando não funciona. Porque mesmo durante o transe mais profundo, uma parte do seu cérebro não vai desligar nunca. Tanto é que eu não consigo matar ninguém. Porque se fosse real isso, eu poderia virar e falar assim, nossa, você agora tá perdendo a respiração, seu Para de respirar. seu coração tá falhando, seu pulmão tá falhando mais, parou. Sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer todo a sensação. Só que a hora que chegar no risco mesmo de você morrer, você acorda. Por quê? É isso que Reich descobriu. O psicobiosistema se protege biologicamente. Então não estou falando de mente. Olha que louco. O psicobiosistema se protege automaticamente. Uma célula não quer morrer. Uma célula não tem pulsão de morte. É correto eu falar que através da mente e o seu psicobiosistema, você faz, resumindo em poucas palavras, um reset? Então, não é a mente. A mente eu não uso. Durante a hipnose não verbal, eu não uso o córtex pré-frontal. Eu uso até o córtex medial, que é essa parte aqui. Então eu uso todo o sistema reptiliano, todo o sistema límbico, até o córtex medial. Mas eu não uso o pré-frontal. Então eu não posso falar de mente. Você desliga o racional e fala assim, aperta o botão de reset. Não tem reset, tem reconexão, reinterpretação. É assim, você viu eu dando toque no rosto. Esse toque no rosto é um toque afetivo. Vamos supor que lá na infância, você bebê, não teve um contato adequado com a sua mãe. Eu não posso voltar lá e refazer isso, mas eu posso criar pontos de conexões e afetos daqui para frente. Então eu crio pontos de segurança daqui para frente, que vai servir de norte para você analisar daqui para trás. Mas isso não quer dizer que eu estou ressignificando, que não existe isso dentro do meu conceito. Existe uma reinterpretação, mas é uma reinterpretação baseada num ponto saudável aqui na frente. É fazer uma atualização do software, basicamente. Mas é meio automático isso, cara. É muito interessante. Porque assim, a partir do momento que eu criei esse ponto aqui... Ai! Quinta série. Tá tudo certo. Tá bom, Cacilda. agora fica mais fácil desenhar. Mas Então vamos lá. Ainda bem que pôs o livro lá. Tá tudo certo. Eu sempre tenho uma para... Não tem problema. Tá tranquilo. Então assim, ó, só para vocês entenderem. A partir do momento que eu tenho esse ponto aqui na frente agora, eu tenho aqui futuro, que eu posso usar esse ponto como referência, e tenho aqui passado, que eu posso usar esse ponto como referência. Mas agora eu tenho um ponto de referência de segurança, de empatia, de conexão saudável, de carinho, de afeto, de empatia. Entende? Entendo. Então, esse conceito de ressignificação que é usado na hipnose verbal não é o meu conceito de trabalho com a hipnose não verbal. E não tem nada a ver com gatilho.
Os gatilhos, sim. Não, o que você explicou agora, de relembrar um conceito de um afeto que não tinha de criança, Vamos lá. por exemplo. Quando é que você Qual que é a tinha... diferença entre gatilho e isso Vamos lá. que você Quando é que citou? você tinha um toque no rosto? Quando eu era criança. Quando era criança ou algum... Quando você estava doente, a mãe punha a mão na testa, ela punha a mão no seu peito. Então, esses toques, eles têm, por mais que você não tenha ninguém, você ou recebeu ou viu receber. Então você tem registro. Pode não ter o registro em você às vezes, mas você tem registro. É a mesma coisa de prazer. A noção de prazer e dor é muito complicada. Eles estão no mesmo lugar, né? Não, muito complicada. Que nem, tem muita gente que não tem o T grandão, tem angústia, mas confunde Só angústia com T grandão. um instante, por favor. Todos os episódios a gente fala do nosso querido Belchior e ninguém sabe quem é. Exato, Aqui, olha ó. lá. Olha o Igor aqui, ó. Olha lá. Olha o homem aqui, Ó. ó. Ele entrou. Esse é o Belchior. Ele veio nos ajudar. de É Igor, propósito tá? isso, Não é que era pro Belchior, é Belchior Igor. entrar. Igor Bel. Final de contas, alguém ativou a quinta série num nível muito mais Hard. avançado e jogou a água na mesa. Não, ele não jogou, ele espalhou que ele queria preparou para brincar, poder exato. fazer. Gerenciou a lousa. Star Wars. Tá tranquilo. É isso aí. Mas eu vou conectar um assunto enquanto o nosso querido amigo mostra as costas pro público. Que eu não vou editar. É o que é. Pra mim, tudo tem que acontecer de forma natural. Exato. E é assim que a coisa funciona. Ao menos que você se derrubo de sinta novo? ofendido em aparecer das suas costas. Não, mas daí Igor. não seria Tudo natural. bem? Pode pôr Não, mas suas eu derrubo costas no naturalmente. vídeo? Ah, Não, tá, pode? entendi. Tem que cortar? Então vou ter que cortar. O Igor não quer, cara. Vou ter que cortar. Vamos esperar. Então já que... Pode pôr então suas costas? As costas podem ir. Só vai apresentar as costas pro pessoal, Igor. Não Que vai é nem pra isso? ver o bigode. Tá autorizado? Tá autorizado, Igor? Tá autorizando a filmagem. Obrigado. Não É vai. isso. Então vamos embora. Que eu acho que eu gostaria de perguntar pra ti agora? Olha, deixa eu deixar até um papelzinho aqui agora, dá pra gente usar de barquinho Exato. na água. Cara, me veio Não, não uma vai, mente- tá molhado. Não, me veio um raciocínio na mente muito interessante, Neto, que é quando você olha, por exemplo, alguns psicopatas, cara. Você percebe nitidamente de que, de certa forma, ele desativa, né, cara, a mente. Parece que o cara não sente dor, não sente desprezo absurdo. Ele zera, tipo, não tem sentimento por nada, por ninguém, ele mata sem sentir nada, ele inclusive reage na vida sem sentir, sem ter nada, porque desativa algo no cérebro da pessoa, do psicopata. No sociopata também. É assim, ó. O que acontece é o seguinte. E isso é bom as pessoas entenderem. Existem fases de desenvolvimento estruturais do cérebro. Os 1000 primeiros dias de vida são os mais importantes para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Então vamos lá. É a fase onde você vai ter maior desenvolvimento neural na sua vida. As conexões neurais vão começar a crescer, as sinapses vão começar a explodir. Então você vai ter um desenvolvimento que você nunca mais vai ter em nenhuma outra fase. Nos 1000 primeiros 1000 dias. primeiros dias de vida. Então, o que acontece? O que está envolvido do 0 aos 2 anos? Está envolvido amamentação, contato com a minha mãe e com meu pai, acolhimento, atenção, proteção. Depois, está envolvido o meu desfraude. Que seria A a fase... importância que tem de sentar no cocô para crianças. Eu já li Não, muito a não respeito só disso. isso. Hoje, imagina o seguinte, o desfraude, ele começa a ocorrer naturalmente de 1 ano e meio para 2 anos. Onde a criança começa a ter controle dos esfíncteres. Antes ela não tem controle. A hora que ela fez, já foi. Ela não tem o processo de mielinização. Ele vai de cima para baixo. Então o bebê, ele tem primeiro o olho, que segue mais ou menos as couraças de Reich, tá? Então ele tem primeiro o olho, depois a boca,
Aí o bebê ainda não segura a cabeça. Se você solta, ele cai. Pum, né? Por isso que Aí chama de depois ele lâmina. vai mielinizar o pescoço. Aí a cervical, braços e tronco. Aí ele começa a ficar de pezinho. Assim, começa a levantar, né? Forçar o bracinho e tal. Aí ele vai descer a mielinização pela coluna até chegar na pelvis. Da pelvis vai descer para as pernas e pés. Então, o processo de mielinização é de cima para baixo. E as couraças se formam de cima para baixo. Certo? Certo. A partir do momento que teve o processo de mielinização completa, ele está andando. Que é aos 2 anos. Fora isso, aos 2 anos, você também está começando a ter a maturação do seu cerebelo. E o seu cerebelo, que é essa parte de baixo aqui do cérebro, é o que te dá a noção de contraposição. Então, se você pega uma criança até os 2 anos, puxa ela e ela se joga tenta ir para trás e você solta, ela cai. Ela não consegue ter o contraponto. Depois dos 2 anos, a hora que ela força para trás, você solta, ela dá 2 passos e para. Ela não cai mais. Então, uma criança que não tem uma estrutura adequada, ela não tem contraponto ou contraposição. Então, é aqueles adultos que quando você contraria, dá problema. Má formação dessa fase. Só que essa fase teria que ser estruturada aos 2 anos, não aos 25 ou aos 40. Então, quando eu pego algo, por exemplo, o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é dos 2 aos 3. Ah, mas eu não tive acesso a um instrumento adequado, não tive acesso a órgãos, orquestra, não tive acesso. Eu fui ter acesso aos 15 anos. Eu tenho um ouvido muito bom, mas não é o absoluto. Entende? Porque o absoluto só naquela fase. Depois fica muito bom. Mas não é igual a pessoa que teve na fase certa. Empatia. Sociopata, psicopata, tá ligado à falta de empatia. Empatia do 1 aos 2. É o período que você vai ficar no colo, é o período que você vai olhar pro olho da sua mãe, que a sua mãe vai olhar no seu olho. Quando você olha o olho de um bebê, a profundidade daquele olhar, poucos adultos suportam. Eu já vi adulto desviar o olhar pro bebê. De vergonha. Vai na alma, né? Exato. Então, esse olhar que ele tem ali é um olhar pleno, profundo, intenso, empático. Só que dá muito medo. Ele não tem. Ele ainda não foi massacrado. Reich, no livro dele, O Assassinato de Cristo, fala que toda criança que nasce é um Cristo em potencial, que nós vamos matar. Ele nasce com todo o poder do mundo para ser um Cristo. E nós vamos doutrinar ele para ser um cidadão. Nós vamos neurotizar essa criança. Faz todo sentido. Talvez com dogmas e valores que também a criança nem sequer é capaz de compreender o que está sendo Exato. feito. E Gaiarsa fala um negócio muito interessante. Gaiarsa, ele fala que a tradição é burra. Porque a tradição Dói. é o avô fazendo os mesmos erros que o neto. E o neto passando esses erros para os bisnetos. E tataranetos. Então, aí você fala assim, minha bisavó tinha Joanete, minha avó tinha Joanete, minha mãe tem Joanete e eu tenho Joanete. Tudo bem. Só porque sua avó teve uma baita repressão sexual, da maneira de ser, que passou para sua avó, que passou para sua mãe, que passou para você vai passar para seu filho? Vai querer que ele tenha Joanete também? Eu vou ainda além. Então a Celso. tradição é burra. Eu vou ainda além. A gente consegue colocar tradição de doenças. Então, o meu quadrisavô tinha diabetes, que foi para diabetes, a diabetes, eu sou obrigado a ter diabetes também. Por quê? Então, a diabetes está ligada hoje
tem um negócio muito interessante. Antes a gente falava de genética. Uhum. Esse estudo dos 1000 primeiros dias está ligado a algo novo, Epigenética. epigenética. Uhum. E a epigenética, ela está ligada às proteínas, não ao DNA. Então, o que ativa ou desativa uma proteína? O meio ambiente. A minha resposta ao meio ambiente. Então, se uma proteína está ativa e está me fazendo mal, eu posso desativá-la, desde que eu mude meu comportamento. E meu comportamento só pode ser mudado com uma mudança postural. Porque não adianta nada eu mudar seu cérebro se eu não mudei seu corpo. O seu corpo é um reflexo exato do seu inconsciente. Exato. Você fala, não adianta nada mudar se eu não tiver essa conexão cérebro-corpo que você tanto Eu falou tenho até que agora. mudar primeiro a estrutura muscular. Junto com a mudança emocional e mental. Essa é a chave. Porque se eu mudo mentalmente, mas meu corpo não mudou, não tem mudança. A minha tensão muscular vai fazer eu pensar de volta naquilo que eu achei que tinha mudado. Agora, se meu corpo mudou, minha postura mudou, minha mente mudou. Aí é real. A forma que você se expressa, a forma que você anda. Se isso muda, a mudança é real. Entendeu? Faz todo sentido. A mudança mental passa por uma mudança postural. Se você vê as duas coisas, tanto é que o pé muda. O pé de uma pessoa muda. Essa seria a minha próxima pergunta. O pé muda. Porque a gente conversando antes, você falou, né? O pé normalmente ele já vem como se fosse. Eu vou usar as palavras que eu usei, se tiver errado você corrija, que é a foto daquele momento da concepção, do nascimento, que é o repleto da vida da mãe naquele momento. Então tudo que passou ali vem como se fosse um print Sim. da história. Se ao longo da história essa pessoa vai mudando, quebrando paradigmas, quebrando dogmas, quebrando tudo isso, esse formato muda? Não, ela assim, uma pessoa Aí que é nasceu que com o tá. dedo curto, ela vai morrer de dedo curto. Uma pessoa que nasceu com o dedo longo, ela vai morrer de dedo longo, né? O que vai mudar é assim, os dedos dos pés que você vê que antes estavam virados, com calo, unha encravada, a unha encravada desaparece, os calos desaparecem, os dedos ficam retos. A joanete, praticamente, fica só uma marca. Você diz dedo encurvado, é o. É como dedo se em garra. Parece, Isso parece aqui. exato. É, forma em garra. Gente, dedo em forma de garra, a hora que eu vejo isso, dá uma vontade de chegar naquela pessoa e falar assim, vamos sair disso. Porque o que acontece? Dedo em forma de garra mostra que ela tá preferindo jogar grande parte do potencial dela pro chão do que colocar pro mundo. Mostra um processo de resignação forçada. Você nunca vai ver uma pessoa sadia com os dedos em forma de garra. Uma pessoa que tem a libido mais saudável, uma pessoa mais livre, os dedos são retos. Um bebê reto. Um bebê que tem uma gestação adequada nasce com os dedos retos. Um bebê que tem uma gestação já traumática ou, eu gosto muito do termo hoje, que é desafiadora, já nasce até com unha encravada. Interessante. Que nem, por que eu falo muito das cócegas, né? Você tem cócega no pé? Você tem cócega... Porque a cócega no pé tá ligado a trauma gestacional. Porque o bebê chuta o útero de um lado e bate a cabeça do outro. Então ele registra a vida intrauterina na sola dos pés. E aí o que acontece? Uma mulher com uma gestação mais desafiadora, ela tem o útero mais tenso, mais gelado, mais duro. É gostoso chutar um negócio assim? Se conectar com um negócio assim? Não. Então é aquele bebê que fica mais no meio do útero, não se mexe tanto. Aí é aquele bebê que quando nasce, a mãe fala assim, nossa, ele não me dá trabalho, ele não chora, ele mama nas horas certas, ele faz cocô nas horas certas, nossa, dorme a noite toda, ele é calminho, é tranquilinho, nunca me deu trabalho. É óbvio, é traumatizado, não pode explorar o mundo. Já nasceu assim, coitado, entendeu? Diferente daquele outro que você solta, ele sai mexendo em tudo, querendo saber por quê, como, o que faz isso, o que faz aquilo.
Você vê que a criança tem libido, ela tem vontade de conhecer, de saber, de explorar. Gente, uma criança está criando conexões neurais, ela está criando ramificações, né, sinapses novas. Ela tem que saber. Ela quer explorar. O normal é explorar. Você tem um playground que é o mundo. Não é para ser quieta. E aí essas garras, conforme ele supera, ela volta? O dedo fica reto. Calo desaparece, unha encravada desaparece. Tanto é que o encravado é muito interessante, porque pessoas que têm unha encravada no pé direito, por exemplo, é engolir sapo social. E tem muitas pessoas que você conversa e fala assim, não, já tive unha encravada, mas aí eu saí do emprego, sumiu. Nunca vai ter problema. Ou seja, ela engolia sapo no outro emprego. Então, o corpo ele é um reflexo exato do nosso inconsciente. E os pés também. Ou pode ser que a manicure também seja um bom desabafo. Mas tanto é que muitas manicures sentido. compraram meu livro. Porque, gente, quando manicure, cabeleireira, é onde elas conseguem colocar pra fora grande parte das frustrações dela. E são compreendidas pela outra. Sim. Porque elas passam o mesmo perrengue. Entendeu? Só que ali acaba tendo uma exposição que não é terapêutica. É só coloquei pra fora. Deu uma esvaziada, mas eu não resolvi o que estava gerando aquilo. Você tira só um pedacinho da tampa, depois volta. Exato, entendeu? Tipo, você não desligou o fogo. Você só abriu a tampa. Aí você tampa de novo, o fogo tá lá embaixo. Então o certo é ir lá à raiz, né? Então, assim, e o mais legal da técnica dos pés é que quando você começa a compreender o processo e a técnica, você primeiro tem o seu pé. E aí você começa a comparar o seu pé com o dos outros. E você começa a compreender o outro. E quem compreende não julga. Então você deixa de julgar o outro. Você nunca vai exigir paciência de uma pessoa de dedo curto. Você não vai exigir proatividade de uma pessoa de dedo longo. Ele não tem. Não nasceu com essa merda. Você vai exigir como? Aliás, dedo longo, se você começa a colocar pilha, ele dá branco. Por que você começou a ter dificuldade? Porque assim, vai, rápido, vai. Travou. Buga. Vocês não aguentam pressão. Aí eu depois vou olhar meu pé, vou ver esse negócio. Eu fiquei curioso, porque eu sempre achei que eu tenho dedo curto. Então, mas em que pese ter o dedo curto, o seu tipo é esquizoide. Não, eu sou esquizoide de natureza. Mas é magro, entendeu? Magro e alto. O esquizoide, ele tem essa característica. Entendeu? Porque você é mental. Aí eu sempre fui... Bom, depois a gente... Mas eu sempre fui mais gordinho, né? E eu mudei completamente. Quando? 2020, mais ou menos. O que aconteceu? Não, até 2020 eu pesava 140 quilos. Sim. Era obeso. E aí eu fiz uma dieta e comecei a correr. Aí eu saí de 140 para 86. Sem cirurgia, sem nada. E aí eu mantive. Mas em 2022, nós estamos 25, 22, aí eu tive um tumor de pâncreas. E aí eu fiz aí eu fiquei esquizoide mesmo. Então, Aí é por natureza. Agora eu não tenho mais tanto que me controlar, assim, o que eu como para não engordar, mas eu tenho que controlar por causa de mais dieta balanceada. Então, isso é normal. Então, vamos lá. No meu livro, eu falo sobre os florais de Bach. Eduardo Bach, ele parte de uma premissa que a doença é nossa amiga. Sim. Porque ele fala que a doença só surge quando há um desencontro entre a mente, entre a essência e a alma. Então a doença aparece para recolocar as duas coisas no lugar. Exato. Falar para uma pessoa com câncer, isso é doloroso. É cruel. Mas Reich escreveu um livro chamado A Biopatia do Câncer. Biopatia do câncer. Por que ele chamava o câncer de uma biopatia? Biopatia.
Doença da vida. E Reich descobriu o quê? O que chamou a atenção dele? Porque pessoas que tinham câncer e curaram, umas nunca mais tiveram e outras voltaram a ter. Ele não quis saber das que voltaram a ter, ele quis saber da que não voltou. E ele foi estudar essas pessoas. E ele descobriu que essas pessoas que nunca mais tiveram voltaram a ter uma libido saudável. Ou seja, elas se reconectaram com outras pessoas, tiveram amores, começaram a viver a própria libido. Ou seja, os prazeres da vida. E aquelas que mantiveram o padrão que levaram ela ao câncer, retornavam e tiveram mais câncer de novo e morreram. Então a diferença entre não ter e ter é a libido. E essa libido é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é escrever frase todo dia, o mundo é maravilhoso, a vida é bela. É o que a gente sempre fala, né? Não. Você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Você tem que mudar, isso tem que nascer aqui dentro. É aquele brilho nos olhos da criança que ela levanta de manhã e fala assim, o que tem hoje? O que a gente vai fazer hoje? Sabe, a criança dorme, a hora que ela acorda assim, ó. O que vai ter? O que a gente vai fazer? Tem escola? O que vai ter na escola? Qual que é a boa de hoje? Né? Qual que é a boa de hoje? Você fala, porra, você sempre é otimista? Você sempre acorda assim? Se ele tiver uma libido saudável, sim. Show. Show. É, show de bola. Neto, a gente tá encaminhando, de certa forma, pro final do nosso episódio. Depois de água na mesa, muita risada, muita brincadeira. A gente falou que podia ativar a quinta É, série. você falou. Não, Você tá falou. tranquilaço. Foi acordar. Falou. Então não tem. Tranquilo. Nós tivemos até as costas do nosso querido Igor. É, E ele autorizou a até o gente avião apareceu. mostrar as costas pra todo mundo. Lá ele, né? Nós temos duas perguntas que elas se associam. Todo episódio a gente faz pra todo mundo. O Leandro costuma fazer uma e eu faço a outra. Dessa vez eu vou fazer as duas de uma vez. E aí depois eu quero que o meu amigo Leandro dê um recado, porque a gente vai ter uma coisa muito surpresinha. especial envolvendo Vossa Senhoria. Pergunta número 1. Um caso e uma situação que te transformou, que você fala, cara, esse caso pra mim foi magnífico. Eu definitivamente não vou esquecer nunca, porque eu ajudei uma pessoa a se transformar. São vários, tá? Eu tive vários, mas um em especial que eu gosto muito de citar é o da Simone Ribeiro. Eu posso até falar o nome dela, porque ela já fez depoimentos e tudo mais. Figura pública também. A Simone, hoje ela trabalha com hipnose não verbal. E ela é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso e, assim, uma satisfação muito, muito grande de Deus ter colocado no meu percurso. Porque a transformação de uma pessoa não é só da pessoa, é minha também. Quando você acaba se interconectando ali, o sucesso dela é o meu, né? Então eu não vejo separação nisso. As dores dela também são a minha. Então essa pessoa, ela saiu de um ponto onde ela não estaria mais aqui para um ponto onde ela quer muito estar aqui e desfrutar desse mundo. E isso para mim é maravilhoso. E é óbvio que isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, traz uma carga de responsabilidade que vocês não têm noção. É o que eu falo, gente. A hipnose não verbal, ela trabalha com toques, contato, carências. Então, ela é extremamente polêmica. Para ela ser confundida com algo diferente do tratamento, é muito fácil. É muito fácil. E essa pessoa, ela saiu de São Paulo, foi para Campinas e enfrentou todos os medos dela. Assim, eu tiro o chapéu para ela. Eu não sei se eu teria metade da coragem que ela teve.
Então são exemplos que me fazem, às vezes, sabe, você leva aqueles baques da vida, você fala assim, "Eu vou parar com tudo", daí você lembra. Aí você fala, não dá pra parar, não posso parar. Transformar os outros te transforma também. Exato. Isso. A segunda pergunta é, se você pudesse indicar um livro, uma série, um filme, uma música, que para você representa conhecimento, que para você representa um trigo de chave, uma virada de chave na vida. Se você pudesse compartilhar, fala Nossa, os tem, seus, tem porque os seus são vários, gente, tem sensacionais. vários livros, mas Hermes Trismegisto, por exemplo, né, o Caibalion Boa. é uma boa, para quem quer começar a ter uma ideia, né. Ah, recomendo um livro que eu acho muito gostoso, que é Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Leia esse livro, independente do cunho espiritual dele, né? Eu ensino meus alunos que a gente tem que buscar tudo de todas as fontes. Dentro do espiritismo, não é a hipnose que foi beber no espiritismo, é o espiritismo que veio beber na hipnose, porque a hipnose é mais antiga, é um fenômeno natural que ocorre desde a pré-história no homem. Todo fenômeno anímico é um fenômeno hipnótico. Então, todo fenômeno anímico é um fenômeno hipnótico. Todo mundo que tem um grau hipnótico alto, ou seja, todo mundo que tem um grau anímico alto, pode ser médium. Mas todo médium tem um grau anímico alto, ou seja, um grau hipnótico alto. E essas pessoas são só 30% da população. E esses 30% são muito pouco perto de 70%. Então, para eles se sentirem anormais e quererem esconder o que são, é muito comum. E esses 30% ainda se divide. Exato. Assim, mas só para deixar, é óbvio. Mas assim, tem os êxtases, tá? Mas não vou entrar nisso que a gente tá acabando. Mas aí eu teria que dar uma bela explicação, que nem no curso eu vou explicar muito sobre isso, vou explicar as couraças, vou explicar os pés, né? Inclusive, sobre o curso, a gente estava conversando aqui com o Alan, e eu vou roubar um pouco a fala do Leandro. É o seguinte, quem se inscrever para a vivência aqui no... Você vai estar com a gente lá na Sim, nossa imersão. na imersão, vai ter um desconto de 10% no meu curso. Boa. Então, todo mundo que se inscrever e pagar a imersão tem 10% de desconto no meu curso, que vai ser agora, no último final de semana de junho. Exato. E Tá. além disso, para todo mundo que se inscrever e fizer o seu curso, todo mundo que tiver lá no curso tem o direito de pagar e levar uma pessoa junto na imersão. E levar uma pessoa Exatamente, gente. Então, assim, se você fez o curso comigo, você pode participar da imersão e trazer mais uma pessoa. Ou seja, 50% de desconto. Exatamente. E, só lembrando a data do seu curso também, que acho que é importante você falar É o que último final de semana de junho, agora eu não lembro. é 26, acho que é 27, 28 e 29. Isso. É o se último não final me de semana. engano, o final É de semana de junho. sexta, começa sexta às 18, vai até às 22, sábado e domingo, das Isso 9 às é o 20. curso de hipnose não verbal do Irmão Neto. E a imersão está programada para o dia 3 de agosto. E todas as informações é só procurar Ler o aqui QR embaixo, ler o QR Code, vai ter todas as informações do IMO, todas as informações da imersão e a nossa, e estamos abertos para qualquer dúvida, é só clicar e tem um contato direto também para tirar Com dúvidas todos. com todos nós. Exatamente. Eu quero agradecer imensamente. Eu que agradeço, gente. E Foi já um fica o bate-papo convite para o maravilhoso. próximo bate-papo, porque com certeza vão pedir, a gente vai ter que ter uma segunda conversa. Com certeza ela vai Vai acontecer. acontecer. Vai ser uma honra estar contigo na nossa imersão. A gente vai hipnotizar muita gente e vai ao mesmo tempo ajudar e curar muita gente para tirar um monte de coração, um monte de Ó, e quem tiver, né, quem vier participar da imersão e não gostar de toque, não me procure, porque comigo é toque. vai ser Vai diferenciado. ser diferenciado. Nós vamos ter. Vai eu, ter com toque, o sem Leandro, toque, você, vai ter o nosso querido Patrick, vai ter também a Julie, a Evelyn. Então vamos tratar de tudo quanto é E possibilidade. aquele magrelinho lá de Santos?
Ah, o Magrelinho de Magrelinho Santos, de aquele Santos. magrelinho. É, o parece mirradinho. um monstro. Erradinho, É, Vai estar é. com a gente também. Vai. Ele e o nosso amigo Paulão. Como que é? É. Esquizoide? Esquizoide. É o esquizoide. É isso. Pessoal, essa imersão vai estar para lá de especial. Vai unir um monte de gente bacana, um monte de pessoas que de fato ajudam o ser humano e a gente tá a fim de se reunir justamente para ajudar o ser humano. E vai ser palestras também? Sim. Sim. Uma palestra sua, uma é minha, uma do Leandro e outras pessoas também vão falar. A gente vai ter timing de todo mundo ensinando, mostrando um pouco do seu conhecimento e ao mesmo tempo ajudando as pessoas a se destravarem. Gente, vale a pena. A quantidade de informação ali versus o valor tá de graça. Tá gigante. De graça. Então fica o convite. Esse foi mais um episódio nosso aqui do Academicast. A gente se vê no próximo. Um abraço. Até mais.